Bem, Dr. Rodrigo Zocal Rosa, defensor público titular da 5ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude. Nós gostaríamos de saber do senhor qual a relação que o senhor faz do Estado com o livro A Luta pelo Direito, do Rodolphe Ehrenberg. Na verdade, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão, né, da luta pelo direito do livro, a gente precisa entender também um pouco sobre a própria criação e como se dá um mecanismo chamado Estado. Então, quando a gente fala em Estado, a gente fala em alguns mecanismos, né? O mecanismo essencial do Estado, na compreensão até sociológica, é a compreensão do Estado como coerção. Ou seja, você tem, de um lado, interesses do dominante e, por outro, a luta do dominado. Ou seja, né, aquele que está sendo subjugado para que o Estado exista. Então, o Estado existe na necessidade de criação e de fortalecimento de um Estado se dá exclusivamente por interesses dominantes. Muito bem, por vezes, para que o Estado não seja colocado em jogo, né, e muitas vezes colocado inclusive em xeque, o que se faz é que o interesse do dominado, entre aspas, o interesse seja ouvido pelo próprio Estado. Mas esses interesses, na grande maioria das vezes, do dominado, na verdade algo que é colocado e que reproduz, na verdade, o interesse do dominante, daquele que domina. Então isso é colocado hoje, por exemplo, modernamente, através das mídias, através, né, da televisão, hoje do Facebook, a gente vê até essa questão, as guerras políticas dentro de Facebook, os fakes e etc. Por quê? Porque isto vai ser incorporado no coletivo, e o coletivo, a massa, passa a entender esse interesse como um interesse dele, que na verdade não é. Então, por exemplo, alguns exemplos. Quando a gente fala em redução da maioridade penal, a redução da maioridade penal é o interesse do dominante, porque aquele que domina, e aí quando a gente fala, são aqueles que têm interesses financeiros, o grande investidor, a classe dominante realmente, não é aquela que vai ter o filho, muitas vezes subjugado dentro de uma unidade de internação. A maioria deles, e a grande maioria dos adolescentes internados, vem de uma classe social pobre. Então quando você coloca para eles como, primeiro joga-se para eles uma insegurança, como se nós estivéssemos aumentando a criminalidade desvairadamente, e colocamos que a única solução é a redução, você passa a colocar essa redução como uma verdade para eles e passa a ser defendido também por eles. Então este interesse não é um interesse verdadeiro. Vamos para uma outra área, por exemplo, e aí eu não vou entrar nas discussões dos pormenores, mas só para a gente entender. Quando a gente fala de previdência, né, a flexibilização dos direitos trabalhistas, todos esses são interesses daquelas classes e daqueles que realmente dominam e que, portanto, estão politicamente organizando o Estado. Por isso, a luta pelo direito, o livro diz que o direito a ser conquistado é o direito de luta, é o direito que ocorre através da luta. Esta é a grande questão, né? A luta, na verdade, é o suor, é a briga, né? E a gente chega hoje ao ponto, por exemplo, de nós, seres humanos, muitas vezes de questionarmos a viabilidade dos próprios direitos humanos. Como se o direito humano fosse um direito exclusivo de uma classe. Por quê? Volto a dizer, o interesse do dominante é colocar que o direito humano, por exemplo, seja um direito do bandido. Ele é o direito do bandido, desde que o bandido esteja violado nos seus direitos. Mas também é do policial. Se o policial, por exemplo, que vai combater uma busca, né, uma busca no sentido de um roubo-banco, uma coisa mais grave, se ele também não tem o armamento que precisa, se ele também não tem os coletes que são necessários, e ele morre em combate por violação do Estado, ele também tem direito humano. É importante a gente falar que a conquista dos direitos humanos são conquistas históricas. Ou seja, hoje a gente trabalha 8 horas por dia graças aos direitos humanos, né? Se hoje você tem um sistema democrático em que todos nós somos processados dentro de um ditame de lei, né, todos nós podemos ser vítimas ou autores de um processo
seja ele civil, seja ele criminal, se todos esses procedimentos existem pré-estabelecidos na lei, nós estamos dentro dos direitos humanos. Então, quando a gente fala de direito humano, a gente fala de proteção à família. A Declaração dos Direitos Humanos está claro lá a proteção da família, a proteção da propriedade. Então, quem fala ou quem é contrário aos direitos humanos, então é contrário à proteção da família e à própria proteção da propriedade particular, que é um direito humano íncito na Declaração. Então, toda essa luta pelo direito, toda essa luta pelos direitos humanos, ela está, na verdade, elencada, e ela vem resumida, vamos dizer assim, eu estou falando de questões históricas e atuais, para mostrar que o livro, A Luta pelo Direito, é um livro extremamente atual. E que a luta continua e é permanente. E isso é próprio do direito, história e sociedade. E onde entra a Defensoria Pública nisso? A Defensoria Pública, por previsão constitucional, é aquele instrumento essencial, ou seja, a instituição essencial, permanente, né, que vai dar proteção individual e coletiva, através de ações civis públicas, por exemplo, a todos aqueles que são vulneráveis. E quem são vulneráveis? Esta classe, né, de dominados que tem como característica principal a vulnerabilidade, que é aquela característica de sequer saber que estão sendo usados e manipulados por aqueles que dominam e que controlam e que fazem, através do Estado, o seu controle social. Basicamente é isso. Então a Defensoria vem justamente para dar essa proteção, essa tutela individual e coletiva, inclusive dos direitos humanos. Doutor, eu gostaria de agradecer ao senhor por essa sua explanação de muita relevância e dizer mais uma vez ao senhor obrigada em nome dos acadêmicos do curso de Direito da UCDB por essa abertura